Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Jean Miguel, sou professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, do Instituto de Geociências, né? Eu não sou historiador, eu sou sociólogo da ciência e da tecnologia, e há mais de 10 anos eu venho trabalhando com temas relacionados à produção do conhecimento científico em clima e meio ambiente, né? E as interfaces com a política, né, e com a ação política. Mais recentemente também eu tenho incorporado as linhas de pesquisa de transição para a sustentabilidade, e tudo isso partindo de uma perspectiva muito própria, que é da sociologia da ciência e da tecnologia, né? Quais transformações a ciência pode produzir, né, nas formas de fazer política, e como a tecnologia ela transforma, né, ou pode transformar a sociedade para a sustentabilidade. Eu sou um dos coordenadores do LabMen, Laboratório de Mudança Tecnológica e Energia e Meio Ambiente, né? Um laboratório que reúne outros cientistas das ciências humanas para pesquisar temas ambientais relacionados à ciência e tecnologia. E o que eu vou apresentar hoje tem a ver com parte da minha pesquisa, né, que tem a ver com o tema do negacionismo climático. Então, eu vou me dirigir mais diretamente ao tema do negacionismo climático, mas isso também não impede depois de a gente conversar sobre outros temas relacionados à ciência, tecnologia e sustentabilidade, né? Deixa eu passar aqui. Opa, agora foi. Bom, vivemos em tempos extremos, né? Então, eu acho que se o Eric Hobsbawm, né, se referiu ao século XX como a era dos extremos, eu me pergunto ao que ele se referiria, né, no século XXI. Talvez ele chamaria de a era dos incêndios, né? Então, em termos, né, de um contexto global, né, nós vivemos um aquecimento do clima terrestre, né? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, desde o final da década de 90, vem publicando relatórios sucessivos que mostram que a temperatura da Terra está aquecendo, e mais recentemente que nós já estamos vivendo as consequências desse aquecimento, né? Então, nós já vivemos num novo padrão climático, né? Não é que as mudanças climáticas vão acontecer, elas já estão aí e nós estamos vivenciando isso. No Brasil, né, nós estamos atualmente, segundo o MapBioma, com 150 mil focos de queimadas no Brasil. Praticamente todos os nossos ecossistemas, né, os biomas brasileiros, eles estão sofrendo algum tipo de interferência e redução, né, dentre eles a Amazônia. Então, realmente são tempos extremos, né? Vivemos uma crise ecológica, seguida de uma crise também política, uma crise epistêmica, e uma crise, certamente, que ela pode ser chamada de policrise, né? Uma crise intersistêmica e intrasistemas, né? Bom, e frente a isso nós temos o fenômeno do negacionismo, né? O negacionismo que ele se processa de várias formas, né? Então, nós temos o negacionismo, por exemplo, né, de deputados que vão ao parlamento para negar deliberadamente a ciência climática, mas também formas de negacionismo mais incorporadas na maneira que a gente pensa a economia, né, e o desenvolvimento no Brasil, né? Então, nós vivemos num momento em que a economia extrativista ela se reforça, né? O extrativismo aqui eu me refiro à agricultura, né, como um extrativismo do solo, e também a mineração. E nós vemos claramente que o Brasil ele tem uma dificuldade de sair dessa chave de uma economia baseada em commodities, né? E isso tem profunda relação com a política e com o negacionismo, como nós veremos, né? Bom, ao estudar a ideia de negacionismo climático, né, várias perguntas surgem, né? Seria o negacionismo climático uma mera manifestação de interesses contra o ambientalismo, né? Então, muito pode-se dizer o seguinte: olha, negacionismo, esses caras, na verdade, eles nem acreditam no que eles falam, eles só manifestam isso para ter os interesses, né, de um certo setor econômico representados no parlamento, né? Ou seria uma forma de negação categórica da ciência climática, ou seja, nós não acreditamos na ciência climática, a ciência climática é uma fraude, né? Ou seria falta de informação, né? Não se tem informação sobre os fatos científicos a respeito do clima, né? Eu, como sociólogo, eu vejo essas perguntas como perguntas muito superficiais para entender e interpretar
o que é o negacionismo climático, né? Então, nas minhas pesquisas, eu tentei trabalhar essa ideia a partir do olhar da sociologia do conhecimento, né? Então, isso nos leva a falar de uma arquitetura do negacionismo, né? Então, que tipo de arquitetura do poder coloca em cena o negacionismo climático, né? Então, aqui muito inspirado certamente pela filosofia de Michel Foucault, né, que pensa as arquiteturas do poder como chaves de saber e poder, topologias do conhecimento, né? Então, ao longo dessas pesquisas, eu procurei, de alguma maneira, abordar esses 3 pontos que estão aí, né? Tentar conhecer as condições de possibilidade do discurso negacionista, né? Como um discurso negacionista ele faz sentido em um determinado contexto, conhecer as mediações tecnológicas desse tipo de fenômeno. Certamente o negacionismo ele tem uma mediação tecnológica própria, né? Hoje muito focada nas arquiteturas digitais, e conhecer a rede de atores envolvidos e seu modo de envolvimento. Eu não acredito que o negacionismo ele seja um fenômeno global indistinto. Eu acredito que o negacionismo ele tem contextos nacionais específicos e uma rede de atores também específica, né, em cada contexto. Então, a importância da pesquisa empírica para avaliar o que a gente está falando quando fala em negacionismo climático, né? E conhecer as formas de vida e os modos de subjetivação política que são criadas. Ou seja, o negacionismo climático ele não é só desinformação, né? Ele forma também sujeitos políticos nesse processo, né? E formas de vida, né? No sentido aqui de Wittgenstein, quando ele fala que toda comunicação ou toda forma de linguagem, ela tem um contexto no qual ela faz sentido, né? Então, ela é social, então é preciso compreender como isso faz sentido nos enredos que fazem uso, né, de argumentos negacionistas, né? A gente está acostumado a pensar muito em como a epistemologia ela se constrói ao longo da história. A filosofia da ciência faz isso, a história da ciência, né? Então, quais são as condições de produção do conhecimento, né? A epistemologia. Mas as ciências humanas fizeram muito pouco ainda para estudar a agnotologia, né? Agno significa ignorância, né? Como se constroem condições de possibilidade para produzir deliberadamente e estrategicamente ignorância, né? Então, o pessoal aqui da história sabe muito bem que a memória é uma luta constante, né? Então, o revisionismo, né, o apagamento da memória é uma forma de agnotologia, né? Assim como o negacionismo também é uma forma de agnotologia, produzir certas condições em que a ignorância ela pode ser produzida culturalmente e de forma prática, né? Então, esses livros que eu estou mencionando aqui, eles vão trazer vários estudos que vão, em diferentes casos, abordar casos de agnotologia, né, de apagamento de informações, de desinformação, né? Todo esse campo, todas essas práticas que levam a uma forma de desmobilizar certos conhecimentos constituídos, né? Então, é um pouco nessa chave que eu venho trabalhar a discussão sobre negacionismo climático, né? Bom, o que dá para analisar enquanto um material empírico para essa discussão? A gente pode analisar a própria literatura negacionista, né? Então, existe farta literatura de livros publicados por negacionistas brasileiros e internacionais, né? Então, ler esse material nos traz forte indicação, né, de como como o negacionismo ele se constrói, né? De como essa agnotologia ela se constrói em torno de certos argumentos e certas linhas argumentativas. Então, o meu estudo ele foi por aí e depois caminhou para análise também de materiais em redes digitais, né? Então, esses livros são todos livros, né, que, de alguma maneira, falam do que se chama de farsa do aquecimento global, né? E alguns deles, né, muito famosos, ficaram depois que pararam nas palavras de ex-presidentes da República, né? Por exemplo, a psicose ambientalista, né, que foi mencionada no G20, né? Então, vejam como as coisas elas podem adquirir uma escala, né, incrível, né? Muito bem, o que essa literatura nos diz, né? Porque a primeira coisa que alguém, quando vai pensar em negacionismo da ciência, pensa é dizer assim, olha, eles simplesmente negam os fatos científicos, estão interessados em discutir problemas na ciência, né? Mas nesses livros, do que eles menos falam é sobre ciência. E do que eles menos discordam é sobre ciência, né? Então, as linhas argumentativas que estão nessas produções aí, né, tem linhas principais que vão construir uma coerência desse tipo de discurso, né? Então, a primeira delas, o globalismo versus soberania nacional, né? Então,
A ciência que é organizada pelo IPCC e mobilizada na COP, né, ela é uma ciência globalista, ela faz parte de uma dominação globalista que pretende interferir na soberania nacional dos países, né, criando uma forma de dominação, né, dos países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos. Então, essa chave do globalismo versus soberania nacional, ela é constantemente mobilizada pela argumentação negacionista, né? Também a ideia do Estado versus a liberdade de mercado. A política ambiental e a política climática, ela formaria aí uma forma de atuação do Estado sobre a propriedade privada, sobre o livre mercado, né? Então, é uma discussão que vai, aqui no Brasil, principalmente na discussão em torno das propriedades rurais, né, o Código Florestal como um código que interfere nos usos da propriedade privada rural. Então, essa chave Estado versus liberdade de mercado, ela aparece muito também nesses livros, né? E também a corrupção da ciência ao marxismo cultural, né? Então, nós da universidade, nós estamos corrompidos pelo marxismo cultural, né? Somos todos comunistas e a ciência climática, ela não foge disso, né? Os cientistas climáticos, eles também, na sua organização globalista, estão afetados por uma corrupção dentro da ciência, né? Então, a ciência se corrompeu por valores de esquerda, né? Então, aqui, o movimento ambientalista é fortemente atacado como um ator, né, que seria uma espécie de uma melancia, verde por fora, mas vermelho por dentro, né, ambiental por fora e comunista por dentro. Então, esse tipo de argumentação surge com muita força, né, e isso já coloca esses autores já numa posição do espectro político, né. Então, o ambientalismo e a esquerda, eles são movimentos afins aí. E uma parte bem interessante que eu acabei descobrindo lendo esses livros, que há uma dimensão também teológica no negacionismo, né? Então, existe o que eles chamam de paganismo ecológico, né? Que se você fala, por exemplo, em termos de Gaia, né, um planeta vivo, a ecologia, na qual o ser humano não estaria mais no centro, né, como um ente da criação, ela estaria contra uma sociedade cristã, na qual, né, esse mundo foi feito para nós, seres humanos, né, reinarmos como o ente da criação, né? Então, isso aparece também nessas discussões. Então, é muito além da discussão sobre fatos científicos, né? Então, quando a gente fala de negacionismo, a gente tem que entender que existe uma complexa meada de enunciados que vão formar esse tipo de argumento, né? Certamente, tudo isso teve um amálgama poderoso, né, com o bolsonarismo, né? Então, o negacionismo se tornou uma política de Estado, né? O governo Bolsonaro tornou não só o negacionismo climático, mas o negacionismo da história, né? Um revisionismo mal acabado da ditadura, a negação dos direitos de reparação histórica das minorias, tudo isso baseado no negacionismo como uma forma de governo, né? Então, logo na chegada de Bolsonaro ao poder, né, o negacionismo climático ele entra como uma política ambiental de Estado, né? Então, uma série de ações aconteceram já no começo do governo, né? Eles fecharam a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas, impediram que o Brasil fosse sede da COP, atacaram e exoneraram cientistas brasileiros como o Ricardo Galvão, né, do INPE, estabeleceram uma rede de comunicação internacional, né, com negacionistas norte-americanos, né? Não retiraram o Brasil do Acordo de Paris, mas também, né, se alinharam na COP com países emissores, né, Arábia Saudita, e tiraram todo o protagonismo internacional do governo brasileiro na pauta ambiental, né? Desviaram recursos do Fundo Amazônia, que parte do fundo é direcionada ao reflorestamento e à proteção da floresta, né? Fecharam comitês e fóruns de meio ambiente e desmantelaram as condições de ação do IBAMA. Ou seja, né, fizeram terra arrasada da política ambiental e da ciência climática no Brasil, né? Algumas figuras-chave desse processo, né? O Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, e o Ernesto Araújo, conhecido negacionista do clima, né, que era ministro das Relações Exteriores. Ou seja, as duas pastas ministeriais mais importantes para a agenda climática, né? E ali tem uma foto do Eduardo Bolsonaro com um famoso negacionista brasileiro, um professor do Instituto de Geografia da USP, o Ricardo Felício, também conhecido como o negacionista do Jô Soares, né? Ele foi no Jô Soares em 2012 e falou que poderia depelar a Amazônia inteira, que não teria problema nenhum no sistema climático né, do mundo, né? Então, e ele foi candidato também pelo partido do Bolsonaro na eleição, né? Então, há fortes correlações aí estratégicas com o negacionismo climático nesse período, né? O negacionismo climático não começa com o bolsonarismo, portanto, mas ele tem um solo fértil
nesse momento, né? Então, o que é o negacionismo climático e quais são os alvos desse tipo de estratégia, né, desse tipo de dispositivo, né? Certamente está relacionado com o ruralismo, né? Por quê? Porque o Brasil ele se torna um grande emissor de carbono, né, de combustíveis fósseis no Brasil, aliás, de carbono emitido no Brasil por conta do desmatamento e das queimadas. Então, se o Brasil reduzisse o desmatamento na Amazônia, ele cairia do top 10 para bem abaixo, né, da lista, porque a gente tem uma matriz energética baseada, em grande maioria, em hidroenergia, né? Então, a questão do ruralismo é importante aqui, por quê? Porque a proteção das florestas é a nossa política climática. Então, quando a gente fala em política florestal, nós estamos falando em política climática no Brasil, né? E toda essa política florestal, né, que ela está reunida no Código Florestal, ela tem dispositivos legais que incidem sobre a proteção das propriedades privadas rurais, as reservas legais e as APPs. E o movimento, né, parlamentar ruralista, durante a reforma do Código Florestal, né, no final aí, por volta de 2008 a 2012, tentaram derrubar, né, a lei florestal e conseguir a anistia para desmatadores. E no parlamento foram convidados quem? Os negacionistas climáticos para ir lá dizer que, olha, mudança climática não tem nada a ver com o desmatamento na Amazônia, né? Então, existe uma forte relação com o ruralismo no Brasil, que financia palestras, né, de negacionistas, então isso já é bem conhecido, né? Agora, um fato interessante para pensar é que nos últimos anos, né, existe a formação no Brasil de think tanks que vão também adotar o negacionismo climático como parte do seu discurso, né? O Instituto Conservador Liberal, cujo presidente é o Eduardo Bolsonaro, vem criando ao longo do Brasil uma estratégia de construção de uma inteligência local conservadora liberal, incorpora como política ambiental o negacionismo climático. E também esses institutos, né, Instituto Liberal, o próprio Mises Brasil, veicula esse tipo de mensagem, né, negacionista. Por quê? Porque eles veem novamente, né, que o negacionismo, que a política climática é uma política de Estado que interfere no livre mercado, na regulação dos mercados, né, nos impostos, né, e por aí vai. Então, há uma linha aí que é os conservadores e liberais, né, que participam também dessas redes, né? E aí, como eu mencionei, né, existem institutos conservadores cristãos, né, que também apoiam, né? Então, uma frase conhecida, né, que eles repetem muito, né, do Gênesis, que tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, né? Porque eles entendem novamente, né, que a ecologia é uma espécie de paganismo e que isso afastaria, digamos, o ser humano de sua missão bíblica, né, de reinar sobre a terra, né? Então, esses institutos, como o Instituto Plínio Correia, né, que é um instituto que financiou palestra de dois negacionistas conhecidos, o Ricardo Felício Abaixo e o professor Baldícero Molion, né? Todos eles são pessoas conhecidas no Brasil por negarem as mudanças climáticas, e também editoras católicas, né, como a Petrus, publicaram livros negacionistas no Brasil. Então vejam que a coisa é bem mais nuançada do que simplesmente a gente falar isso é desinformação, isso é negar a ciência, né? O que eu quero propor, né, depois com isso é que isso se trata de um dispositivo, né? Eu não vou falar muito sobre isso, eu acredito que vai ter uma fala no sábado de manhã, né, da Letícia Cesarino sobre a importância do meio das redes digitais para a proliferação de ideias negacionistas, mas certamente durante as campanhas bolsonaristas e o governo Bolsonaro, os negacionistas ganharam palco e grande projeção nas mais diversas mídias. Então, isso é um fenômeno nunca antes documentado, né? Então, cabe entender também como essa arquitetura das redes digitais beneficia esse tipo de proliferação desse tipo de discurso. Muito bem, onde é que eu quero chegar, né? Eu entendo, portanto, que não se trata de mera desinformação, ou se trata de falta de informação, ou se trata simplesmente, né, de uma luta de interesses, né? Eu vejo isso como uma arquitetura de um poder, né, do que o Foucault chamou de dispositivo, né? O dispositivo climático ele seria, portanto, um conjunto mais heterogêneo de discursos e práticas, né, de elementos heterogêneos que se coordenam nessa forma de ação contra a política climática, né? Então, é preciso a gente considerar essas diferentes linhas desse dispositivo para a gente entender a complexidade do negacionismo climático, né? Isso produz uma forma de vida compartilhada, né? Nós precisamos entender os grupos negacionistas como grupos
que têm uma comunicação compartilhada, vivem uma experiência ao negar o clima, né? E não são simplesmente pessoas mal intencionadas no sentido de que eles não acreditam no que eles falam. Não, eles realmente acreditam nisso, né? Então, esse que é o ponto. É por isso que vocês debaterem, né, sobre negacionismo, né, ou uma fake news que se manda num grupo de WhatsApp lá da família, é difícil, né? Porque não se trata simplesmente de confrontar fatos, né? Existem valores, existem experiências, existem crenças, existem noções do que são, né, os sujeitos, né, e por aí vai, né? Então, é algo bem mais complexo do que simplesmente desinformação. Para finalizar, então, não quero tomar mais tempo, mas o que me pergunto sempre que eu falo sobre isso é o que pode ser feito, né? Então, se você pintou aqui um cenário, né, do negacionismo, né? Bom, muita coisa pode ser feita, né? Então, e algumas coisas já estão em curso, né? A primeira delas, o monitoramento de redes de desinformação, né? O combate a essas redes. O governo federal, no mês passado, ele investiu 4 milhões num processo, numa pesquisa de um grupo que vai fazer o monitoramento de redes de desinformação em torno do negacionismo ambiental no Brasil. O Ministério do Meio Ambiente está contratando esse laboratório, se eu não me engano, é um laboratório aqui de Minas Gerais, da UFMG, que faz mapeamento de redes. Então, para encontrar, né, para entender da onde se manifesta o negacionismo, não só negacionismo climático, mas o negacionismo ambiental e da ciência, né? A outra forma, né, outra medida seria que essa não basta, né, somente você reconhecer, as formas de desenvolver formas de comunicação efetivas dos riscos, né? Então, isso é um desafio da comunicação, né? Como você comunica os riscos e as urgências e faz um diálogo com a sociedade a partir disso. Nós estamos muito aquém de tratar da questão da comunicação climática no Brasil, né? Um outro ponto nesse processo da comunicação é como defender a ciência, né? Porque nós estamos saindo de uma ideia, né, de negação da ciência para uma defesa positivista da ciência. Então você tem cientistas indo falar em programas lá na TV Cultura, né? E eles vão confundir ciência com verdade, né? Então isso é um outro perigo, né? Porque você coloca a ciência num lugar de autoridade que pode culminar numa proposta tecnocrática de gestão ambiental, né? Que descarta saberes tradicionais, que descarta saberes ancestrais, né? Colocando a ciência como a razão aí nesse processo. Então, é importante defender a ciência, mas defender a ciência enquanto investigação e uma ciência direcionada à transdisciplinariedade, né? Uma ciência que vai de encontro às questões da sociedade e não fica enclausurada nos muros da universidade, né? E, finalmente, políticas públicas participativas, né, que se direcionem aos problemas ambientais locais. A política climática, assim como toda política ambiental, ela tem uma aspiração global, porém a ação dela deve ser local. E essa ação local é reconhecer as fragilidades, as necessidades das comunidades locais, porque existe uma grande diversidade de problemas ambientais no Brasil e condições específicas que precisam ser conhecidas. E você precisa trazer essas populações para dentro do processo de governança, né? Então, não há como você fazer uma política ambiental sendo uma política top-down, né? Você decreta algo e isso tem que descer até a sociedade, né? Então, a governança é um ponto fundamental para que a gente avance no combate ao negacionismo e numa efetiva política climática, certo? Bom, para quem se interessa pelo tema, né, na Unicamp nós vamos ter no dia 30 de outubro um fórum permanente que vai tratar de temas, né, relacionados a mudanças climáticas e a interface entre ciência e sociedade. Eu acredito que esses fóruns eles são transmitidos online, né, e convido vocês a participarem, né? Isso vai ser divulgado depois nas redes, então é uma maneira bacana de quem tiver interesse, né, em discutir isso nessa chave. Acabo com algumas referências. Eu publiquei alguns artigos sobre essa pesquisa, né? Não só falando do negacionismo climático, mas falando de agnotologia. E no ano que vem, eu acho que no primeiro semestre do ano que vem, eu vou publicar um livro, né, que se chama Interfaces entre Ciência e Política, pela editora da Unicamp, que está no prelo agora, mas deve sair ano que vem. E ficaria muito contente em debater com vocês em uma outra ocasião. Muito obrigado por me ter aqui, obrigado à organização e fico disposto aqui ao debate.
também tenho uma apresentação aí. Bom, me apresentando primeiro, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu agradeço muito o tempo de vocês, né? O tempo é uma das coisas mais caras que a gente tem, e ter o tempo de vocês para ouvir sobre esse tema me deixa muito satisfeito. Se eu tivesse combinado com o Jean Carlos uma ordem, não sairia tão bem assim, em termos do que ele trouxe e do que eu, né, conseguiria trazer para vocês aqui. Eu sou ecólogo, eu trabalho com o tema de ecologia na UFMG. Na UFMG eu já estou há 8 anos e trabalho principalmente com o tema da conservação da biodiversidade dentro da ideia das soluções baseadas na natureza. Isso quer dizer que a gente pensa a conservação do ponto de vista da natureza, mas também do ponto de vista do conhecimento, que envolve povos tradicionais e toda a comunidade envolvida. Então, dentro daqui, o que eu queria trazer para vocês, primeiro nessa imagem, a ideia de que os ambientes naturais, eles existem, né? A gente está acostumado a ver lindas paisagens e isso nos parece bastante comum. Isso é na Serra do Cipó, né? Caminho para cá. Mas lá no fundinho você já vê uma estrada, e essa influência humana ela é inegável nos ecossistemas que a gente tem como um todo, né? Se a gente considera aqui na América do Sul, qualquer ocupação que a gente considere, a gente está falando de coisa de pelo menos 15 mil anos de convivência do homem, da espécie humana, com a natureza. Mesmo em locais que parecem, né, no Parque do Rio Doce, essa gameleira linda, ela está cerca de 1 quilômetro de onde passou a água do Rio Doce com os rejeitos oriundos do desastre de Mariana. A gente pode ver também locais que são bem mais conservados, ali na Amazônia, foi onde eu fiz o meu doutorado, e uma floresta bastante intocada, mas que muito próximo daí existia já a extração de madeira. Então, a questão toda é que, mesmo nos ambientes que a gente olha e parece nos ser mais naturais, não é bem assim. Claro que tem exemplos mais duros disso. Aqui é no Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, ali perto de Januária, e eu não preciso contar para vocês qual é o limite desse parque. É muito fácil, pela imagem, você ver onde começa e onde termina o parque, porque onde termina, tudo já foi arrasado, até o cantinho ali onde dava para chegar. Outros, claro, são símbolos, né, municipais e símbolos de lutas ambientais. A Serra do Curral é uma delas, que nos emoldura em Belo Horizonte, mas que, se eu vou um pouquinho para trás dela, eu vejo que não é bem assim já. A coisa já está bastante degradada, a presença já está muito forte, né? Aquele amontoado de prédios que fica ali no alto da imagem é um bairro em Belo Horizonte que bloqueia o vento que chega no centro da cidade, né? Então, o nível de influência é alto, mesmo nessa escala pequena. Claro, há outras influências, os incêndios, né? A gente não precisa estressar isso mais aqui, visto o tamanho do problema que a gente tem vivido. Aqui é no Biribiri, também uma área protegida, uma área linda aqui próxima, mas que eu tenho um exemplo muito claro dessa influência antrópica em áreas que a gente sabe que, enfim, não são exemplos de áreas naturais. O rio que está ali à nossa direita é o rio que vem direto da cidade. Ele traz sedimentos, ele traz esgoto, porque a nossa política não trata os esgotos, e por aí a gente vai vendo esses efeitos antrópicos na paisagem. Essa é uma imagem mais drástica de um incêndio numa floresta amazônica. Isso é muito mais intenso do ponto de vista de destruição. E eu sempre gosto de trazer essa imagem dessa vila no Panamá, que é a primeira vila que vai ser translocada porque está sendo inundada por conta do aumento do nível do mar. Então, ela já está sendo translocada por necessidade da invasão da água do mar, né? O mar está aumentando e recobrando essa área de terra. Então, a pergunta que fica para mim, para a gente começar a nossa discussão, é que, frente ao negacionismo climático, e por isso eu disse que o Jean trouxe exatamente esse pano que eu precisava, quais são as evidências científicas que a gente tem dessas mudanças climáticas, né? Ou seja, o que a gente tem, que a gente pode ver, ou melhor, o que está sendo negado desse ponto de vista? Então, onde a gente está do ponto de vista dessas mudanças climáticas? Bom, a gente tem no planeta, recentemente a gente cruzou, né, os 8 bilhões de pessoas, com uma projeção, mais ou menos uma nota promissória assinada com o planeta de 10 bilhões de pessoas por volta de 2050, pensando em desenvolvimento, né, qualquer métrica, vocês sabem disso muito melhor do que eu, mas qualquer métrica
que a gente olhar sobre o sucesso de uma nação, o sucesso de uma cidade, é o crescimento econômico, é quantos por cento o PIB avançou dentro daquele período tal. A gente está tentando pensar em sustentabilidade, né? Isso ainda é uma caminhada longa que a gente precisa andar, e ainda dentro de um conceito mais amplo de estabilidade planetária. Esse eu vou voltar nele daqui a pouco. Bom, a história toda pode ser resumida, uma história muito longa, em ancestralmente a gente era um mundo muito pequenininho num planeta gigantesco. A gente tinha nossas atividades pré-revolução industrial muito pequenininhas, pequenas vilas, pequenas cidades, num planeta em que a gente tinha recurso à vontade. Eu podia cavar qualquer buraco, que eu tinha um monte de coisa. Eu poderia ter madeira para o resto da minha vida. A gente caminha para ser agora um mundo gigante, num planeta pequenininho. Prova disso que a gente pensa em ir para Marte, né? Então, se a gente já cogita a ideia de sair desse planeta, me parece muito claro que o planeta já não nos basta, né? No Dia da Terra, que a gente sempre marca quando a gente fala de ecologia, ele cada vez mais é cedo. Ele era em novembro, setembro, agosto. Esse ano foi quase em julho, ou seja, o dia do ano que a gente exaure todos os recursos naturais que a gente poderia, mais ou menos como se fosse uma família, o orçamento que eu tinha para gastar naquele ano. Bom, dado isso, a questão principal que a gente está discutindo quando a gente fala de mudanças climáticas e mudanças globais, não é que a gente está querendo salvar o planeta. Seria extremamente grandioso da nossa parte dizer que a conservação da biodiversidade, a ciência, está tentando salvar o planeta. O planeta esteve há 14 bilhões de anos atrás e vai continuar por uns tantos bilhões de anos até que o Sol realmente consiga engolir o nosso planeta. A gente está falando de salvar a questão da vida na Terra como a gente conhece e da forma que a gente consegue sobreviver nesse planeta. Então, a ciência da conservação, a conservação da biodiversidade, as ciências climáticas, elas falam sobre conservar condições de vida humana nesse planeta. Condições de vida como a gente conhece, vida holocênica nesse planeta. Bom, a mudança, e aí a gente pode começar a entrar nas evidências e nos argumentos, as mudanças são cíclicas. Isso é indiscutível. Começa a não ser não é porque é cíclico que eu não preciso atuar. Mas a gente vê que elas, apesar de cíclicas, então aqui eu botei muito antes as observações em camadas de gelo profundo, na Antártida e etc., a gente vê que a concentração de carbono na atmosfera ela sobe e desce. Isso acontece, né? Há momentos em que se emite mais carbono, há momentos em que se absorve mais carbono. Onde eu pus a setinha ali é quando a gente começa a ter as primeiras evidências de sociedades humanas, lá no Crescente Fértil. Estava numa fase, a gente consegue ver, de uma menor concentração de carbono. A gente tem ali o final também da última era glacial que a gente viveu. E a outra linhazinha muito próxima ali é o ano zero, né, dentro do nosso calendário. A gente vê que esse ciclo ele começa a se quebrar justamente quando a gente passa para dar um zoom muito grande nesse gráfico e olha para os anos de 1800 a 1850, 1900, onde a gente tem o advento da Revolução Industrial e o advento da explosão da população humana no planeta, né, dessa ocupação humana. E aí sim, a concentração de carbono ela chega a níveis que não foram vistos nos últimos milhões de anos. A gente não está falando de ciclos que se repetiram ou deixaram de se repetir num prazo muito curto. Então, essa é a primeira evidência que a gente tem. As mudanças, de fato, no clima, na atmosfera do planeta, elas são cíclicas, mas, definitivamente, elas não acontecem na escala em que a gente está vendo. Outra coisa interessante é em relação à mudança do clima. E aí a gente vai ouvir falar várias vezes que cada um mede o clima de um jeito, cada um mede o clima do jeito que quer. Por isso que está essa confusão, por isso que esse negócio de ambientalismo não dá certo. Bom, cada um mede do jeito que quer. Na verdade, não é do jeito que quer, é com os parâmetros que tem, mas a gente vê que o consenso ele é absurdo. A gente tem um aumento da temperatura do planeta constante e atualmente acelerado, em que a gente está, na última medição, 1,1 grau acima de uma temperatura base de 1900, até 1900. Ou seja, a gente está com o planeta como um todo aquecido. Aqui a gente vai ouvir aquele argumento clássico de cadê o seu aquecimento global? Está tão frio aqui em casa, né? Esse argumento, ele é duro. Por quê? Porque, olha só, a gente acordou hoje, devia estar, sei lá, 10, 12 graus aqui. Agora já está 30. Se num dia eu consigo experimentar 20 graus de diferença,
que 1 grau vai fazer na minha vida, né? E aí é justamente a gente pensar que a gente está falando de um planeta inteiro que está 1 grau a mais. Eu não estou falando da minha casa ou de eu desligar o ar-condicionado e dar uma esquentada na minha casa. Então, essa informação é importante. A gente está falando, e aí entra numa ciência que eu tenho até muito pouca, enfim, intimidade, que seriam as ciências da física, né, as ciências da Terra. A gente muda a circulação de tudo, de água, de ar, de tudo que a gente pode ver, e isso leva, né, eu vou voltar nisso, a essa situação que a gente vive hoje, né, de era para estar chovendo, não está chovendo, ou era para ter parado de chover antes e não parou de chover. Tudo isso tem a ver com esse 1 grau que a gente está acima. A meta mais otimista é de máximo de 1,5 graus de aquecimento. Para isso, a gente necessita de uma série de ações. O limite que é colocado é de 2 graus, né, pelo IPCC, pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, mas esse limite de 2 graus, ele claramente é colocado como um limite em que a gente assume uma série de riscos, e eu volto neles daqui a pouco. A questão é essa: o planeta muda, essas são as anomalias climáticas que a gente observa entre 1900 e 2020. De fato, se a gente olhar ali pertinho da Antártida, no canto ali à esquerda, a gente tem pontos do planeta que estão mais frios do que estavam antes, mas como um todo, o planeta está mais quente. Bom, agora vem uma outra evidência que a gente tem modelos também para observar. Vem uma coisa importante aqui, um parêntese, que é: a gente é péssimo em comunicar. Olha esse gráfico, ele não conta uma história por ele próprio, né? E ele está num dos relatórios que são tidos para poder comunicar ao público. Mas vamos tentar quebrar esse gráfico aí. Essa linha preta é a mudança observada na temperatura para a diferença daquela média histórica, entre 1900 e 2020. Então, a gente tem claramente, foi o que eu mostrei antes para vocês, uma temperatura do planeta aumentando. A partir de modelos matemáticos, a gente sabe que se todas as causas naturais estivessem influenciando, a gente teria um pouco dessa bagunça ali, das linhas amarelas, laranjas ali, ou seja, a temperatura mudaria, teria momentos mais baixos, momentos mais altos, mas ela oscilaria dentro de uma média nesse período que a gente está considerando. Então, a gente ouve falar disso, né? Não, a temperatura do planeta muda porque o Sol está emitindo mais tempestades solares no último ano, ou porque tem mais atividade vulcânica e por aí vai. Bom, tudo isso considerado não explica a temperatura que a gente vê no nosso planeta. No slide seguinte, são todas as causas humanas, em vermelho. Está muito mais próximo, né? A gente vê, claro, que se fossem só os gases de efeito estufa, a gente teria projetado uma temperatura maior do que o que a gente tem hoje. Também porque há outros efeitos nossos, por exemplo, mudança na cobertura do solo, seja transformar algum tipo de área de área aberta em áreas de plantação de eucalipto. Isso localmente diminui a temperatura de fato. Os aerossóis, né, todos esses gases que a gente emite, eles causam realmente um bloqueio atmosférico à entrada de calor. Mas, como um todo, a gente tem que as causas humanas ali em vermelho, e esse achurado em volta, a incerteza que a gente tem nisso, ele bate muito bem com a temperatura que a gente observa no planeta. E aí, se a gente juntar os dois modelos, ou seja, as causas naturais de variação mais as causas antrópicas, a gente tem muito bem explicado a variação que a gente observa com a variação que a gente projeta. O que acontece nesse caso aí? É verdade que o clima varia naturalmente, não é mentira isso, eu não estou negando isso. O clima varia naturalmente no planeta. A gente está no planeta há algumas centenas de milhares de anos como espécie e o clima variou muito no planeta nesse período. Mas nada explica uma variação tão abrupta e tão drástica quanto as que a gente tem visto atualmente, exceto se levarmos em conta as influências das atividades antrópicas e, principalmente, a emissão de gases de efeito estufa, entre eles, claro, o gás carbônico, como principal ator dessa emissão. Bom, eu sempre trago esse simpático senhor que ele fala uma frase que para mim é muito útil, um parêntese importante. Todos os modelos que a gente for usar, eles estão errados em alguma instância, porque eles são uma simplificação da realidade. Alguns são úteis, e é por isso que eu mostrei esse modelo anterior. Ele não está 100% certo, ele tem uma incerteza associada, mas ele tem uma utilidade. Só para comprovar um pouco a ideia do George Box, se a gente olhar um mapa, ele é um excelente modelo. Eu vim de Belo Horizonte para cá com o GPS ligado, me guiando por esse caminho.
Esse mapa que eu usei me diz que a Groenlândia, que tem 2,16 milhões de quilômetros quadrados, é quase do tamanho do Brasil, que tem 8,51 milhões. Esse mapa está errado, essencialmente ele está errado, mas ele é uma representação útil. Se eu mudasse e falasse, não, agora eu quero que todo mundo tenha a área que tem, a Groenlândia está pequenininha, eu não reconheço esse planeta como o meu. Está tudo esquisito, está tudo torto aí. Então, o modelo é para isso. Tá? Por isso que eu mostrei esse modelo anterior. Ele nos dá uma noção de realidade. Bom, aí vem essa teoria de limites planetários. Essa é a principal referência que trata atualmente disso. E a ideia dos limites planetários é que o nosso planeta ele tem uma série de questões, né, que mantêm a condição da forma que a gente conhece, dentre elas biodiversidade, clima, disponibilidade de água doce, ciclos biogeoquímicos, né, nitrogênio, fósforo, por aí vai. E a gente tem condições, que é o que está em verde, que são condições que permitem a vida na Terra da forma que a gente conhece e da forma que a gente vive. Para fora disso, são os limites que a gente extrapola do planeta. E como a gente viu antes, isso tem a ver com as condições de modificação humana do planeta. Bom, a gente vê que vários limites foram extrapolados, 6 dos 9 foram extrapolados. A gente vê que alguns eles foram e voltaram, né? A camada de ozônio é um grande exemplo. Quem é da minha geração ou de alguma geração anterior, eu tenho 39 anos, a gente ouviu falar do buraco na camada de ozônio como algo extremamente sério por muito tempo. Isso foi revertido. Então, esses limites eles são dinâmicos. Tão dinâmicos que eles podem ser revisados ao longo dos anos. Então, a gente teve muito conhecimento acumulado sobre esses limites. Fato é, o momento é de grande incerteza, principalmente climática. Se eu voltar no slide anterior, vocês veem que nas mudanças climáticas a gente tem ali saindo do verde, caminhando para o amarelo, para o roxo, ou seja, uma zona de incerteza, uma zona em que eu não sei exatamente o que pode acontecer, porque o aquecimento climático, o aquecimento global é um dos grandes exemplos disso. Quanto mais quente, mais gelo derrete nas calotas polares, isso é óbvio. Só que quanto mais gelo tem, menos calor o planeta absorve, porque o gelo reflete muito mais calor do que a água absorve. Então, menos gelo, mais calor absorvido, que faz o planeta mais quente, que derrete mais gelo, que faz absorver mais calor, e isso pode causar um ciclo de retroalimentação positiva. Esses são os riscos que a gente tem nessa situação. Bom, e aí vem a história de quem que é esse problema, né? O problema é da formiguinha lá, que eu gosto, que eu estudo, eu estudei formiga por um bom tempo, é da formiguinha que eu gosto, que eu acho super bonita e que eu fico montado em cima dela, né? Biólogo tem essa fama de maluco, olhando uma formiga andando. O problema é da plantinha que eu vejo na beira da estrada, mas que pega fogo, tadinha, ela queima. É do bichinho que está lá no alto da serra. São das populações tradicionais e, na verdade, das populações pré-históricas que viveram no nosso planeta. Bom, na verdade, é isso. O problema é de todo mundo, né? O problema é meu, o problema é seu, é de quem está produzindo, é de quem está consumindo. É um problema planetário. Não quer dizer que ele não tenha contextos locais, de fato, mas é importante a gente ter noção de que a gente está tratando de um problema que afeta o planeta como um todo, a humanidade como um todo, e todo mundo pagará essa conta, né, ou melhor, todo mundo está pagando essa conta na forma que a gente tem sido conduzido. E aí tá, quanto às evidências que a gente tem, de onde vem esse negacionismo, né? O Jean já falou muito melhor do que eu disso, mas eu quis resumir só algumas coisas. Bom, é uma recusa deliberada, então é isso, existe uma crença no que está se negando, mas é uma recusa claramente deliberada sobre o que a gente tem. Lógico, as raízes, e aí, enfim, agora eu estou acreditando mais no que eu coloquei ali, né? Porque realmente são raízes políticas e econômicas. Não é uma opinião contrária, e isso é importante, porque vocês viram nos livros que o Jean mostrou, todos eles colocam o ecólogo, o ambientalista, como um satanás, né, que está a fim de barrar o desenvolvimento econômico, que tem ideologias armadas por trás disso, ou que nega a existência de uma divindade maior que nos deu esse planeta. Então, tudo isso não é uma opinião contrária. Opinião contrária eu posso ter, eu posso dizer, olha, não está tão quente assim, eu sinto menos calor que você. Isso é uma opinião contrária. Agora, não está aquecendo ou não estou enxergando é negar uma evidência que existe. E, claro, é um movimento organizado, deliberado, financiado e que realmente se atém a tentar negar essas evidências. Dos argumentos, claro, um deles é as mudanças são naturais e cíclicas.
mostrei para vocês, de fato, são naturais e cíclicas, jamais chegaram no nível que a gente tem. A Terra já passou por períodos quentes no passado, também é verdade, já passou por períodos, às vezes, mais quentes do que a gente tem. 96% das espécies do planeta foram extintas. Passou, de fato, essa é a conta que vem para pagar. A gente tem modelos climáticos que não são confiáveis. Como eu disse, modelos são modelos, eles têm parâmetros que a gente precisa entender para poder validar. O gás, né, o CO2 é um gás natural e benéfico. Planta usa CO2 para fazer açúcar. E como é que isso pode ser ruim? Tem limites, né, para isso. Tem discrepância nos dados de temperatura, como eu mostrei, tem, mas os dados de temperatura são medidos com base também em parâmetros. E, claro, muitas vezes a gente vai ouvir dizer que políticas climáticas são mais danosas do que o próprio aquecimento global. Ou seja, eu barrar o desenvolvimento me atrapalha mais do que o problema que você está me dizendo que a gente tem. No caso desse último, tem um custo dessa inação que a gente mede, né? A gente mede do jeito que o diabo gosta, né? Em dólares. Quanto custa isso? Então, em 2022, por exemplo, a gente teve, com desastres naturais, por volta de 300 bilhões de dólares gastos por conta de desastres causados por mudanças climáticas. O PIB dos países, que é a métrica, como eu falei, que a gente vai sempre utilizar, ele tem uma estimativa de cair entre 2% e 3% ao ano até 2100. Hoje saiu um dado da Conab que a produção de soja no Brasil, por falta de chuva nos estados produtores, caiu em 8%. Isso gera também a insegurança alimentar e hídrica. A nossa agricultura global, mas familiar, da minha hortinha que eu planto, a mega monocultura, depende de previsibilidade climática. Depende de chover na época certa, depende de ter água na época certa. O Rio das Velhas, agora em Belo Horizonte, está numa fase de não podendo captar metade da água só. Ou seja, se eu dependo disso para regar uma cultura, eu tenho menos água disponível. Isso gera insegurança hídrica, mas também insegurança alimentar. Eu tenho menos previsibilidade de alimento e, lógico, isso recai sempre sobre as camadas mais frágeis da sociedade. São aquelas que vão primeiro sentir os efeitos de um primeiro aumento de preços naquele alimento que está menos disponível. E, claro, um aumento de bilhões e bilhões de dólares em gasto com saúde, desde o mais óbvio, a gente começa a ter desconforto, a gente começa a ter mais doenças, a gente começa a ter necessidade de usar mais remédios, mas também um aumento, por exemplo, como a gente teve um grande surto de dengue, associado a, claro, temperaturas mais altas, ciclos de vida mais curtos do mosquito da dengue, isso aumenta a chance da gente ter doenças transmitidas por vetores. Então, a inação custa caro. Bom, dá para fazer alguma coisa nesse cenário, do ponto de vista de ecologia? Como eu falei, eu trabalho com soluções baseadas na natureza, então dá. Tem várias medidas a serem tomadas, esse é um recorte tem o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, existe também o Painel Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Esse slide eu sempre trago ele porque ele tem, naqueles pontos de alavancamento ali embaixo, um que eu acho importantíssimo, que é a ideia de internalizar problemas externos. O degelo do Ártico é um problema? Imagina, eu nunca vou no Ártico, nem quero ir lá. Não, o degelo do Ártico é um problema porque ele recai sobre mim, ele causa 8% de perda da safra de soja do Brasil num ano. Essa internalização desses problemas externos é uma das comunicações que a gente precisa. Lógico, existem objetivos globais, né? Essa é a Agenda 2030 da ONU, que trouxe esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles vão além da questão, muito além da questão ambiental, mas propõem formas da gente lidar com as questões planetárias. Também não vou me delongar tanto nisso, a gente pode ficar com isso para o debate, mas, de maneira geral, a gente vive numa época que a gente tem grandes transformações nas condições do planeta em que a gente vive, isso recai especialmente sobre os atuais habitantes desse planeta. A gente tem evidências científicas, não são as únicas, é uma forma de conhecer isso, mas é uma evidência que a gente tem ela replicável, qualquer um pode refazer esse experimento e a gente pode ver isso acontecendo. Existe um risco na perda dessas condições de vida do planeta, como eu falei, incluindo segurança hídrica e alimentar, e, lógico, grandes perdas econômicas associadas, se essa é a moeda de troca que a gente tem no mundo atual. Bom, era isso que eu tinha. Eu queria agradecer principalmente pelo convite, pela oportunidade, como biólogo, de falar no Festival de História. Estou contando isso para todo mundo, mas, não, mesmo. Mas eu também tenho muita gente que me ajudou a estar aqui, que pôde também me ajudar a fazer essas pesquisas. Obrigado, gente.
Bem, boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um grande, grande prazer participar do Festival de História. É muito bom fazer isso depois de ouvir os colegas, Ricardo, Jean. Enfim, aprendi muito com as falas. E o que eu gostaria de comentar de maneira inicial, e diferente deles, eu preparei um texto que eu vou ler um pouquinho. Se ficar muito maçante, vocês me falam para não atrapalhar. Mas meu objetivo é trazer algumas reflexões a partir do meu campo de atuação, que é a história, mas especificamente a teoria da história. E na teoria da história, o que eu acho que é interessante, que a gente pode se colocar, que é um pouco sobre a reflexão sobre as condições de produção do próprio conhecimento histórico, de um lado, e então seria uma espécie de uma visão interna da própria produção do conhecimento histórico, mas também, e aí aqui dialogando com os colegas, que é sobre as condições e sobre aquilo que a história pode nos dizer sobre o mundo. Não só naquilo no âmbito do que a gente descobre, por exemplo, sobre o passado, que a gente afirma sobre o que aconteceu, conclusões novas, mas também que instrumental, teórico, conceitual, que a história pode mobilizar para contribuir com o debate, como, por exemplo, o debate em torno da natureza da ciência do negacionismo climático. Então, a minha reflexão vai um pouco por esse lado, e eu espero que ela traga pontos de contato. Eu acredito que eles já estejam presentes, e por isso que eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e depois dos colegas. Eu queria começar, então, agradecendo imensamente a organização do festival, mais uma vez, aos colegas da Universidade Federal, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Sempre foi um desejo muito grande meu participar do festival, e eu acompanho as edições e considero esse formato que reúne pesquisadoras, pesquisadores, artistas, ativistas, pessoas que são importantes tanto localmente quanto regionalmente, no estado de Minas ou até para o país como um todo, e a diversidade de formatos de atuação que são presentes aqui como algo muito rico e algo que coloca em prática uma série de questões que a gente comenta muito no âmbito do conhecimento histórico, da história nas universidades, que é justamente o fato da nossa dificuldade de comunicar. E ter um festival de história onde a gente percebe aqui na vida de Diamantina a história, não só por ser uma cidade histórica, mas a história sendo valorizada, sendo pauta de debate público, sendo trazido para um público bastante diverso, é algo muito enriquecedor. Então, quero agradecer por isso imensamente. Antes de começar, mas eu vou comentar, não é para parecer não muito simpático, mas vocês vão entender por quê, que eu ia dizer que, enfim, como eu já tinha trazido ali, infelizmente tive menção de um conterrâneo, que era o deputado gaúcho, que era um negacionista. Então, dizer para vocês que eu sou gaúcho, mas eu não sou negacionista, tá? Mas, então, só para comentar que, atualmente, eu sou professor na Universidade de São Paulo, na USP, eu fui professor na Federal do Rio Grande do Sul, mas que é muito bom estar aqui com duas colegas, a Caroline Bauer vai falar no sábado também, que é colega da Federal do Rio Grande do Sul, e a Marina, que vai comentar logo mais, depois da nossa mesa, que é da USP. Então, conectar essas duas instituições é algo muito bom. Mas, então, se eu ia dizer assim, eu sempre tenho feito isso, né? E agora que eu estou fixo em São Paulo, então sempre peço desculpas por ser gaúcho. Enfim. Bom, minha desculpa é dizer que eu sou colorado, que aí eu sei que o Inter conta com mais simpatia do que o Grêmio, é algo que eu gosto de comentar. Mas, então, eu vou passar aqui para a leitura, e aí, se eu sentir que ela está demorando um pouquinho, eu abrevio uma das partes, mas eu espero que ela seja agradável. Então, a minha fala ela vai abordar a temática proposta na mesa, que é a natureza entre a ciência e o negacionismo climático. A partir do que eu considero que vão ser uma série de desvios, que, quando vistos em conjunto, é o que eu espero, podem fornecer uma visão, talvez peculiar, do problema proposto, que é a apropriação da natureza entre formas de enunciação da verdade concorrentes, se não conflitantes. Embora eu não enfoque exatamente o negacionismo no geral e o negacionismo climático em particular, como objeto principal dessas reflexões, eu creio que nós ganhamos muito pouco caso façamos simplesmente, aqui o Jean trouxe isso de maneira brilhante, caso nós façamos simplesmente a contraposição entre a ciência, representante da verdade, e o negacionismo, forma máxima da mentira, do engano, da falsidade. Existem muitos negacionismos,
alguns resultando do desejo de verdade, outros provenientes do equívoco e do engano, ainda outros tão perigosos quanto oriundos da má-fé. E da mesma forma, existem também ciências de todos os tipos, de modo que mesmo alguns dos instrumentos da própria ciência, quando elas são incorporados no debate público, querendo ou não, e aqui não é uma crítica à ciência, obviamente, mas são apropriados como uma forma sempre atualizada de conduzir aquilo que um pensador que eu vou citar mais de uma vez, que é Bruno Latour, infelizmente falecido há 2 anos, considera, num dos últimos livros dele, que é o Diante de Gaia, que é uma espécie quase de um negacionismo cotidiano. Como diz o próprio Bruno Latour, e aqui eu cito, ouvimos uma notícia ruim atrás da outra. Portanto, era de esperar que tivéssemos o sentimento de ter deslizado de uma simples crise ecológica para o que seria preciso denominar uma profunda mutação em nossa relação com o mundo. E, no entanto, esse sem dúvida não é o caso. A prova é que recebemos todas essas notícias com calma surpreendente, até mesmo com estoicismo admirável. E aqui é engraçado comentar, né, enfim, a reação dos ecologistas. Eu lembro do blog, que era o que você faria se você soubesse o que eu sei, que é um pouco de saber tudo que está indo, está dando errado e ninguém está assumindo uma resposta à altura. Né? Mas, enfim, mas continua Bruno Latour. De todo modo, há uns 30 anos já teríamos agido. A crise teria passado. Estaríamos olhando para a época da grande guerra ecológica com orgulho daqueles que quase sucumbiram, mas que descobriram como reverter a situação em benefício próprio por meio da rapidez de suas reações e pela mobilização total de suas forças de invenção. Poderíamos até acompanhar nossos netos em uma visita a museus dedicados a esse combate, na esperança de que ficassem estupefatos diante de nosso progresso. E aqui eu peço perdão, fazer mais um parêntese, comentar do trabalho da professora Caroline Bauer, tem refletido sobre a ideia de memoriais do capitalismo, né, que é, enfim, um objeto ausente, muitas vezes, no nosso debate público, embora ele seja totalmente onipresente na nossa vida. E aqui também, né, essa iniciativa de memorialização da relação entre o ser humano e o que seria a natureza, enfim, já vou comentar sobre isso, também merece, a gente pode pensar no Museu da Catástrofe Climática. E aí eu só ia mencionar que eu gosto sempre de lembrar como uma iniciativa pioneira nesse sentido, que é o Memorial do Cerrado, né, em Goiás, que é uma iniciativa muito interessante. É um museu de um bioma. Né? Então, isso é muito, muito legal. Mas, então, para fechar a citação, continua Latour. Mas aqui estamos. O que poderia ter sido uma crise passageira se transformou numa profunda mudança de nossa relação com o mundo. Fecha a citação. Com essa fala, não quero, como eu já disse, desqualificar a prática científica, muito pelo contrário, porque a gente precisa da ciência mais do que nunca. Meu objetivo, na verdade, é estabelecer um conjunto de coordenadas a partir das quais nossa reflexão talvez possa avançar. Não basta, como destacou também Latour em outra obra, simplesmente retornar aos fatos, às certezas, entre aspas, da ciência, ao papel dos cientistas enquanto especialistas, detentores de saber único e que bastaria segui-los para que tudo ficasse bem. A gente viu durante a pandemia, por exemplo, que os cientistas discordam. E é assim que a ciência funciona. Trata-se, na verdade, de uma fantasia em negativo, qual seja, aquela do filme de catástrofe que inicia com os cientistas não sendo ouvidos. De modo que a ignorância dos outros, normalmente dos políticos, com relação aos cientistas, é que resulta na incapacidade de lidar com o problema que está diante de nós. Um asteroide colide com a Terra, uma tempestade extremamente forte, que eu não posso deixar de mencionar Porto Alegre, né, o que aconteceu nos últimos meses. Nos termos de Latour, já que estamos com ele, trata-se de manter separados, bem separados, quero frisar isso, os domínios da política e da ciência, quando, na verdade, deveríamos entender como eles estão relacionados. Nem que seja para dizer que nossos políticos deveriam ouvir mais seus cientistas. Voltando, porém, ao fio da minha argumentação, não bastaria então retornar aos fatos como se fossem portadores seguros de uma verdade inquestionável. Afinal, como afirma o autor francês, à sua maneira particularmente irônica, e aqui eu cito, o perigo não viria mais de uma confiança excessiva em argumentos ideológicos, postulados como fatos, que aprendemos a combater tão eficientemente no passado, mas de um excesso de desconfiança em boas questões de fato, disfarçadas de maus preconceitos ideológicos.
Passamos anos tentando detectar os verdadeiros preconceitos ocultos por trás da aparência de declarações objetivas. E agora precisamos revelar os fatos reais, objetivos, incontestáveis, escondidos por trás da ilusão de preconceitos? Fecha a citação. Não se trata, obviamente, de conceder a vitória ao outro lado, ao negacionismo, mas também não se trata simplesmente de desmascarar os interesses por trás do mesmo negacionismo, e são muitos, mas de encontrar uma outra forma de postular a questão. Como diz o próprio Latour, é preciso aproximar-se dos fatos, não afastar-se deles, mas é também preciso compreender os fatos de outra forma. E aqui talvez seja o argumento central, que eu vou retomar no final, mas como eu disse, se fica muito extenso, eu abrevio, mas que me parece que a gente tem que considerar os fatos como o resultado final de uma produção de conhecimento, e não como o fato anterior, que é colocado como oposto a um enunciado com o qual a gente, por todos os motivos, todos eles corretos, não concorda. E aí, para a gente entender que o fato é o resultado da investigação, não o pressuposto da investigação, a gente precisa daquilo que uma pensadora, que também vamos mobilizar aqui, que é a Isabelle Stengers, ela chama de uma inteligência pública das ciências. A gente precisa de um letramento científico maior, a gente precisa de uma circulação do conhecimento científico maior, e a gente precisa restabelecer alguma fonte de confiança entre cientistas e não cientistas. Historiadores entre eles. Porque o negacionismo não é só o negacionismo climático que nos afeta. Mas então é por isso que eu gostaria de convocar, como primeiro personagem da minha fala, uma figura que eu conheci, obviamente não de maneira pessoal, vocês já vão entender por quê, mas que eu conheci então nessa trajetória, embora eu nunca tenha visto, que é quando eu fazia meu mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, em Mariana. Talvez tenha passado despercebido, mas dentre as vítimas do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, em 2015, que destruiu os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu, assim como condenou o Rio Doce a décadas de recuperação incerta, tendo sido declarado um rio morto, também foi anunciada a morte de um dos habitantes mais ilustres dos arredores daquela cidade, o Caboclo d'Água. O Caboclo d'Água seria um monstro mítico, um ser lendário da região, a qual tem, como toda Minas Gerais, um contato íntimo com o sobrenatural, tendo não é por acaso também sobrenatural. O Caboclo d'Água não é exclusivo de Mariana, ele é mencionado no território mítico do Grande Sertão Veredas, que engloba o norte de Minas, onde nós estamos, mais especificamente quando o Riobaldo, ainda menino, enfrenta seu medo de cruzar o São Francisco com o Diadorim, naquela época ainda um jovem sem nome, de olhos verdes e muito destemido, o moço, como ele chama. Menciono o Caboclo d'Água como parte de um daqueles desvios que eu disse que faria, mas não é sem propósito que eu menciono, pois ele é parte de um conjunto de entidades e relações que já sofreram e pereceram no encontro colonial, repetido sucessivamente ao longo dos últimos séculos, e que continuam sendo, cada vez mais, vítimas das catástrofes que se sucedem mais e mais rapidamente. Então, o Caboclo d'Água, só para situar, que esse monstro de Mariana, né, tinha essa saída, esse um grupo para buscar, né, esses seres míticos, e aí em 2015 foi anunciado, um desses grupos anunciou a morte do Caboclo d'Água. Um fato simbólico, né, mas reflete justamente o impacto dessa imbricação entre imaginário e a catástrofe ambiental. Há alguns anos, a revista Piauí traduziu uma matéria de Richard Lloyd Perry, depois transformada em livro, acerca dos fantasmas do tsunami, relatando o aumento dos casos de aparições, sofrimento psíquico e exorcismos na região de Fukushima, no Japão, que havia sido afetada pelo tsunami e pelo acidente nuclear decorrente dele em 2011. Neste caso, o tsunami havia destruído os templos familiares mantidos pelos japoneses em suas residências, e os espíritos familiares mortos há muitas gerações, sem saber mais para onde retornar, vagavam em busca de alguma conexão humana. Outro exemplo, trazido por Réunique Kwon, trata dos fantasmas dos mortos da Guerra do Vietnã, que também vagam e são parte da memória coletiva do conflito naquele país. Esses outros exemplos poderiam ser tratados apenas como lendas, superstições e crendices populares. Num contexto de catástrofe cada vez mais recorrente, na qual, como vivemos hoje, o sofrimento psíquico e a saúde mental são temas não mais individuais, mas preocupações públicas, incluindo de saúde pública, eles podem ser levados a sério, mas sempre como sintoma ou sendo enquadrado em alguma outra coisa, como uma espécie de luto mal elaborado, já que é justamente a etapa final do luto,
o reencontro com a realidade a partir da incorporação da perda, que parece não estar sendo feito. No entanto, em nosso luto climático, que a gente poderia usar essa categoria, não parece que a elaboração da fantasia é uma fuga da realidade, mas se o negacionismo é cotidiano, parece ser justamente essa fuga uma maneira de ir ao encontro da realidade, uma maneira de ir ao encontro do impacto que essas catástrofes estão gerando sobre nós. Vinciane Desprez, num livro maravilhoso intitulado Um Brinde aos Mortos, Histórias daqueles que Ficam, indicado a mim por uma aluna do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Débora Fachin, destaca como a teoria freudiana do luto, tão banalizada hoje em dia, se transforma muito rapidamente numa racionalização da realidade, fazendo corte entre realidade e fantasia. Nos exemplos acima, é fácil perceber como rapidamente traçamos a distinção não apenas entre realidade e fantasia, ou seja, as pessoas em profundo sofrimento recorrem a uma série de elementos culturais que lhes oferecem algum conforto. Logo, existe uma motivação, ainda que consciente, por trás desses movimentos. Assim como o segundo corte entre razão e mito. Ou seja, na verdade, as pessoas estão lidando com as consequências da falta da infraestrutura, do acontecimento traumático, da ausência de expectativas. Então, tem algo por trás que explica isso. E, por último, terceiro corte, que é possível identificar aqui, é o corte entre ciência e falsidade. Então, na verdade, existe algo que está soterrado, de alguma maneira, a gente pode dizer, por alguma camada de imaginário, de simbólico, quando não de falso. Porque eu convoco, então, o caboclo d'água para a minha fala, porque o corte entre verdade e falsidade, que pode estar oculto na distinção entre ciência e negacionismo, é equivalente, no fundo, ao corte que cria a ideia de natureza, a natureza, como palco de atuação da ciência e local de produção da verdade. A produção da natureza como objeto é a contraparte do estabelecimento do sujeito como produtor de conhecimento, da separação que permite compreender a natureza como disponível para ser utilizada por uma determinada parcela da humanidade, e da diferença que institui a natureza como um lá e nós como um cá. Ela também está por trás da sustentação da ideia de verdade como adequação à realidade, objetiva, de modo que todo erro ou equívoco somente pode ser subjetivo e ou ideológico. Então aqui eu quero comentar que não basta simplesmente denunciar a ideologia, o uso por trás das argumentações negacionistas, mas talvez seja melhor ou mais necessário que a gente, porque isso nos coloca, reitera a separação entre sujeito e objeto, humano e natureza, e seria melhor a gente encontrar uma outra forma de enquadrar esses termos, que estão todos, um de um lado de uma divisão e outros do outro lado dessa mesma divisão. Acontece, porém, que sabemos existirem culturas que não fazem a mesma distinção que nós. Para essas culturas, os atributos da humanidade, incluindo aqueles que tornam o ser humano sujeito da ação do conhecimento, produtor de conhecimento, cientista, são distribuídos pela realidade. Nessas culturas, a própria distinção entre natureza e cultura, e assim a transformação da natureza em objeto da ciência, simplesmente não se coloca. Para essas culturas, é a relação com o território que aparece em primeiro lugar, de modo que eu quero citar também um colega do Estado mineiro, que é Walter Lovandi, da Universidade de Alfenas, ele cita num artigo recente. É o território como forma de pertencimento que se apresenta como chave para reverter a alienação representada na inacessibilidade, só existente para a ontologia naturalista, entre o nosso corpo e o sistema Terra. Ou seja, essa forma de pensar que separa uma natureza lá e nós cá. E aí uma resposta a isso seria a noção de território, que todos estamos aqui. A ideia também, enfim, a gente não tem um planeta B, né, que tem sido muito utilizado, não tem para onde ir além da Terra. E esse pensamento é figurado repetidamente no trabalho de alguns autores, como Antônio Bispo, Ailton Krenak, Davi Kopenawa, que ganharam muita circulação recentemente. Para Lovandi, que eu volto a citar, esses trabalhos não apresentam o que eu chamaria de um privilégio, muitas aspas, epistêmico, dos povos que resistem à imposição da ontologia, não só naturalista, mas principalmente colonialista. Esse privilégio é fruto de séculos de existência em meio à resistência desses povos ao violentíssimo processo da expansão colonial. Em outras palavras, esse é o principal traço do contorno que eu gostaria de construir com vocês, não podemos pensar a relação entre ciência e negacionismo tendo por objeto a natureza, se não redesenharmos o que é ciência, por conseguinte, o que é a natureza. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer com vocês. Agora, então, eu gostaria de levar essa discussão para a história, que é o tema do festival que eu gostaria de destacar.
É sabido que, desde a virada do século, um conjunto de cientistas tem proposto a categoria de antropoceno, termo cunhado pelos geólogos Paul Crutzen e Eugene Sturman, para designar uma nova era geológica caracterizada pela atuação não apenas planetária, mas também geológica da humanidade. Devido aos processos de mineração, desmatamento, produção de alimentos, bens de consumo, tudo isso que esgota, então, os recursos do planeta muito antes, enfim, essa conta, né, orçamento que não fecha, que leva, então, a acúmulo de gases de efeito estufa, acidificação de oceanos, aumento da temperatura, entre outros processos climáticos de origem antrópica, antropogênicos, todos eles acelerados e intensificados nos últimos séculos, se não nas últimas décadas. Sempre a gente chama atenção como esse processo ele tem mais ou menos dois séculos, mas ele realmente é puxado a partir da década de 80. A década de 80 parece um marco de virada, de uma aceleração muito grande, né, dessa acumulação de gases, efeito estufa, aquecimento global, aumento das temperaturas. É um marco desse conjunto de processos. As consequências desses processos, iniciados pela sua atuação humana, permanecerão por muito, muito tempo junto ao planeta. O antropoceno sinaliza, sim, dois processos distintos e interrelacionados. Primeiro, a ampliação do escopo da ação humana, que escapa ao tempo breve dos acontecimentos e da política, ou do tempo medido em séculos das estruturas sociais, para alcançar uma potência geológica, sendo medido em milhares, milhões e até mesmo bilhões de anos. Então, o que a gente faz vai continuar aqui por muito, muito tempo. E a escala humana, né, o zero ali no gráfico, ele é muito próximo do final do gráfico, mas as consequências vão continuar por muito tempo, além do que é esse pequeno recorte que é a escala da história humana. O segundo processo é uma aceleração da própria natureza, que se aproximou do tempo da história, tornando-se ela mesma variável e inconstante como os acontecimentos humanos. Esse processo que essa pensadora, que é Isabelle Stengers, chama de intrusão de Gaia. Diante desse cenário, quero reconstruir alguns dos debates propostos na história a respeito do antropoceno, para trabalhar com a ideia da historicidade e seu confronto com a geologia. E depois abrir espaço para o argumento com o qual pretendo fechar a minha fala, que é a crescente interpenetração entre as ciências da vida, as ciências biológicas, as ciências da terra e as ciências humanas. Então, é muito comum, me parece, a gente reflete das humanidades para ciências, ciências da terra, a gente pode usar isso, mas quero propor um movimento contrário, muito brevemente. Já há alguns anos, o historiador indiano Dipesh Chakrabarty publicou... Peraí que eu perdi aqui, pessoal. O que ainda é a peça de reflexão, na minha opinião, incontornável sobre o tema, intitulado O Clima da História, 4 teses. Nela, o autor traz um conjunto de 4 proposições que demonstram as consequências do encontro entre a história e essa atuação geológica do ser humano. A primeira das teses postula que a ascensão da categoria de antropoceno demonstra o fim da distinção entre história natural e história humana. E, de fato, conforme a história se profissionaliza enquanto área de conhecimento nos séculos XIX e XX, e a história passou a ser disputada enquanto projeto político a partir do final do século XVIII, as nossas utopias modernas, ambas divergiram, se separaram, com o decorrente declínio da história natural, prontamente suplantada pela biologia, pela zoologia, pela taxonomia, ou seja, pelas ciências biológicas. O que aconteceu é a transformação do tempo lento da geologia em um palco, até mesmo inerte, da história humana. Então, a natureza saiu das preocupações da história. E hoje, nós observamos que isso não é mais assim. Então, essa é a primeira mudança que é trazida. A segunda tese de Chakrabarty é que o avanço do antropoceno modifica substancialmente as histórias da modernidade e da globalização. Trata-se, para ele, da transposição de uma história da modernidade orientada em direção a uma modernização, ao desenvolvimento, à racionalização e até mesmo incremento da liberdade, dos direitos, afinal a democracia moderna surge no bojo dessa mesma história, em direção a uma história que é, no fundo, do crescente impacto sobre a Terra enquanto tal. Ou seja, de uma história de sucesso, entre aspas, da modernização, passamos a uma história de dúvidas e de incertezas. Essa é uma tese interessante, ainda que problemática. Como destaca Catherine Yusof, no livro que será publicado ainda esse ano no Brasil, se chama 1 bilhão de antropocenos negros ou nenhum, a narrativa do antropoceno contém uma armadilha,
que é justamente considerá-lo enquanto exclusivamente humano e resultado unicamente da capacidade de ação que os seres humanos adquiriram, seja de quem é o problema, né? Sendo assim, se causamos o problema, poderíamos, de alguma forma, também resolvê-lo, talvez pelos mesmos mecanismos. Daí a ênfase em soluções tecnológicas, muitas vezes de geoengenharia, que são propostas para mitigar seus efeitos. Conquanto a proposição de soluções de todos os tipos seja muito bem-vinda, a gente precisa de soluções das mais variadas possíveis, o que se revela aqui é a ideia quase de uma espécie de um sublime, de algo que é resultante da própria capacidade excepcional do ser humano de interferir na história dessa maneira, que é uma maneira, na história, na geologia, de uma maneira que é até então imprevista ou impossível. E eu acho que tem muito por trás do negacionismo, trazendo um exemplo aquela primeira onda de incêndios, quando surgiu no debate público a ideia do Dia do Fogo, isso ainda é 2019, 2020, que tem também uma espécie de sublime na destruição, e tem muito disso que articula esse negacionismo, que é a vontade mesmo de ver a destruição pela destruição, quase como uma espécie de renovação purificadora pelo fogo. E isso é muito negativo, não preciso dizer como isso é complexo. Do mesmo modo, tem uma ideia de que a tecnologia que nos trouxe até aqui, de alguma maneira, vai nos salvar simplesmente invertendo os sinais. Então, isso é possível, mas é muito difícil. A terceira tese de Chakrabarti é que a história da humanidade quanto agente geológico é também uma história do capital e do capitalismo, com que ele entra num debate, depois aprofundado, sobre quem é o agente do antropoceno, uma vez que se toda a espécie humana sofrerá suas consequências, essas mesmas consequências não estarão distribuídas de maneira igual entre o conjunto de todos os seres humanos. Termos como racismo ambiental e refugiados climáticos denotam isso, uma vez que são normalmente as camadas mais destituídas da população, aquelas que mais sofrem com a mudança climática e aquelas que menos a causam. No âmbito da história, a tese é significativa por introduzir um debate que é ainda mais profundo do que apenas as consequências do antropoceno, que é o fato da humanidade raramente ter sido compreendido enquanto sujeito histórico-político. Houve, obviamente, no âmbito da filosofia da história, uma filosofia global da história, o avanço da humanidade, o espírito humano. Mas ela sempre exercida por indivíduos, por povos ou por estados. Agora, no entanto, nós somos interpelados, enquanto sujeitos históricos, na nossa categoria enquanto espécie, o que confunde justamente separação entre natureza e cultura, natureza e política, entre história e natureza, que é essa base do pensamento ocidental da formação da própria história moderna. Afinal, basta lembrar, que eu gosto de remeter, enfim, uma fonte mais antiga, Aristóteles, que considera que os animais vivem enquanto espécie, e nesse sentido eles não experienciam nem a liberdade nem a mortalidade como um problema diferente do ser humano, para quem tanto a liberdade quanto a mortalidade organizam a nossa vivência. Não é à toa que a gente está tão preocupado com o legado que a gente vai deixar. Em outras teorizações, e que eu vou pular um pouquinho, mas que eu acho interessante de mencionar, é que a humanidade não é um agente político, porque o sujeito histórico somente pode se estabelecer em contraposição a um outro. E aqui a gente pensa na formação das identidades políticas, estados nacionais, sempre no contraponto, seja uma guerra, seja uma libertação, seja, enfim, esse jogo entre eu e outro que está colocado aqui, que é uma teoria que pode ser um tanto quanto complicada hoje em dia. O problema é que talvez agora a gente pode ser interpelado enquanto espécie porque um outro surgiu, um outro que limita a nossa atuação, que é justamente a natureza. É a Gaia, de Stengers, que está limitando, a gente não é mais soberano para fazer no planeta o que a gente quiser. Então, esse é um problema de fundo que eu gostaria de comentar. Quem melhor traz a reflexão sobre isso é Kenny Mbembe, entrelaçando as histórias da raça, do capital e da atuação geológica do ser humano, quando ele diz: a questão do mundo, o que ele é, as relações entre suas diversas partes, a extensão de seus recursos e a quem pertencem, como o habitar, o que o move ou o ameaça, para onde vai, suas fronteiras e limites, seu possível fim, tem-nos acompanhado desde o momento em que o ser humano de carne, osso e espírito fez sua aparição, e aqui está remetendo ao processo histórico da escravização atlântica, fez sua aparição sob o signo do negro, isto é, do homem mercadoria, do homem metal, do homem moeda. Essa parte, então, essa história antropocênica, ela poderia ser remontada a esse processo de disrupção maior que foi essa expansão colonial europeia, que transformou, criou parte da população como
consignou o signo da escravização. No fundo, essa tem sido a nossa questão, e continuará a ser, pelo menos enquanto dizer o mundo for o mesmo que dizer a humanidade e vice-versa. E ele continua. Se a humanidade inteira se delega ao mundo e dele recebe confirmação do seu próprio ser, assim como da sua fragilidade, então a diferença entre o mundo dos humanos e o mundo dos não-humanos deixa de ser de ordem externa. Opondo-se ao mundo dos não-humanos, a humanidade se opõe a si mesma, pois afinal é na relação que mantemos com o conjunto do vivente que se manifesta, em última instância, a verdade daquilo que somos. Ou seja, justamente que a gente tem capacidade de estender a humanidade para outros que não são humanos, a gente acaba transformando em não humanos aqueles que também são pertencentes à espécie humana. É aqui que incide a dificuldade da gente se pensar como sujeito histórico enquanto espécie, enquanto humanidade, porque dentro da humanidade, infelizmente, nem todos são considerados iguais. Tudo isso conduz à quarta tese, por fim, que é a história do antropoceno enquanto teste à compreensão histórica. Até então, o tempo histórico, foi uma forma variável, plasmável, a gente pode dizer assim, mas pré-existente à experiência humana. São um dos elementos transcendentais, o tempo e o espaço, eles existem. Agora, no entanto, o tempo se complexificou. E aqui, enfim, como pequena anedota, já estou terminando a minha fala, eu dizer, se vocês quiserem fazer essa experiência, entrem num artigo da Wikipédia em inglês que se chama Linha do Tempo do Universo. E ela é maravilhosa, porque tem por exemplo, o que é o tempo? A primeira era do universo é potência de 10 menos 43 segundos. Eu não sei como contar isso. E aí vai até chegar, isso durou 3 minutos. E essas são até chegar no nosso tempo, que depois viram bilhões, que é o tempo do universo. Então, o tempo é uma coisa infinitamente complexa, sem tirar o referencial humano como prioritário. Temos o tempo, só para voltar, da memória e do trauma, mas também o tempo geológico, absurdamente extenso, e o tempo infinitesimal, ridiculamente pequeno, das mudanças genéticas, causadas, por exemplo, pela poluição radioativa, os acidentes nucleares que a gente teve. Existem consequências que se dão abaixo, dentro do corpo, não necessariamente a nível social. Tínhamos, na base do tempo histórico, uma mesma compreensão da experiência, da realidade do próprio tempo, a partir da qual bastavam os problemas políticos da periodização. Mas agora é como se a nossa régua estivesse quebrada. E o esforço de sincronização das histórias, efetuado desde a expansão europeia sobre o mundo no século XVI até nossa época, revelou seus limites. Não se trata mais da mesma história, tampouco do mesmo tempo. Por isso, o antropoceno não é, e aqui dialogando com uma bibliografia da história, um regime de historicidade, embora ele comporte muitas maneiras de se relacionar com a história e com o tempo. Ele não é apenas uma forma de conceber a temporalidade e a historicidade, mas coloca ambas em questão. Como dizem Eduardo Vieira de Castro e Débora Danovski, que eu cito, o antropoceno é uma época, no sentido geológico do termo, mas ele aponta para o fim da epocalidade enquanto tal, no que concerne à espécie. Embora tenha começado conosco, muito provavelmente terminará sem nós. O antropoceno só deverá dar lugar a uma outra época geológica, muito tempo depois de termos desaparecido da face da Terra. Com tudo isso, o momento presente, a era geológica presente, então eu vou encerrar, trazem consigo enormes desafios à história, assim como a função que a história tem exercido nos últimos 2 ou 3 séculos de segurar a tocha de uma espécie de um antropocentrismo que é calcado na distinção entre história e natureza, entre humanidade e não humanidade, sendo essa própria distinção a base para a perversão envolvida na criação das diferentes sub- e sobre-humanidades por meio desses processos, são processos principalmente de racialização, discriminação, enfim, e tantas formas de violência que a gente, infelizmente, conhece tão bem. Todas essas soluções repartem o mundo em nome de uma mesma história. No entanto, para retornar a Mbembe, há apenas um mundo, mas não há apenas uma história, tampouco somente uma ciência, muito menos apenas uma natureza. E aí, pessoal, eu queria então encerrar com isso e só colocar um adendo que eu vou deixar para o debate, que me parece mais interessante no momento atual, não é só o fato das humanidades refletirem sobre aspectos do que antes era a natureza, aspectos geológicos, ecológicos, biológicos, mas que ciências como a biologia, a geologia, a ecologia e outras diferentes ciências se veem na necessidade de refletir também sobre questões das humanidades. Tempo, temporalidade, causa, consequência, responsabilidade, justiça e, no fundo, reparação.
é isso que está por trás desse debate que a gente está propondo aqui. Então, muito obrigado, pessoal.